Potencialidades. O teu programa das freguesias está aqui à segunda-feira à noite. O associativismo, a política, as forças vivas da tua terra e o debate. Todas as semanas, uma freguesia em destaque a partir das 21 horas, em formato rádio para os 95.5 FM e multimédia para o nosso site e redes sociais. Potencialidades, com Letícia Gaspar. Potencialidades. A tua freguesia está aqui e não passa sem cá voltar. Olá, boa noite. Eu sou Letícia Gaspar e começa agora o Potencialidades, um programa da CFM dedicado às potencialidades das freguesias, nomeadamente coletividades industriais, culturais, comerciais, sociais e forças políticas. Porque há muito para saber e dar a conhecer, problemas, casos de sucesso e até projetos futuros. Começamos este programa hoje no concelho de Portmós, na freguesia de Serventoso. E connosco temos o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Cordeiro. Muito boa noite. Muito boa noite. Antes de mais, agradecer pelo convite, por estarmos aqui hoje e lá para casa, para todos aqueles que nos estão a ouvir digitalmente, uma muito boa noite a todos e aqueles que nos vêm a ver futuramente, para todos, muito boa noite.
Como é que descreve os fregueses de Cerro Ventoso? É fácil, amáveis, acolhedores, não tenho, portanto, acho que são pessoas que nós recebemos todas as semanas, todos os meses, muitas pessoas, e, portanto, são pessoas trabalhadoras. Ainda agora tivemos a questão do São Pedro, das tasquinhas, portanto, são pessoas que estão ali a trabalhar uma semana, pumba, voluntariamente, portanto, pode juntar também o voluntário. Voluntários, solidários, trabalhadores, portanto, é geral também. Sou suspeito, não é? Sou suspeito em falar nisso, mas pronto, mas acho que não tenho razão de queixa. A população, uma população jovem ou idosa? Mais idosa. Infelizmente, nós também estamos a sofrer com a questão da desertificação. Infelizmente, é um problema que nos afeta a todos. Portanto, nós conseguimos ainda ter a escola a funcionar, graças a Deus. Escola temos primária? Escola primária, com 2 turmas, primeira pré-escolar e depois o primeira, segunda e terceira e quarta. Mas já tivemos com dificuldades. Mas pronto, espero continuar a manter a escola a funcionar. Mas pronto, realmente a fixação de jovens é a maior dificuldade. Porque, ou seja, para haver fixação de jovens tem que haver trabalho, tem que haver remuneração ao fim do mês. E não há, ou seja, as pessoas depois fogem para onde há o trabalho, não é? Para as zonas industriais, para os grandes centros. Temos o problema também, fazer casa no Parque Natural é um problema, porque a maior parte dos sítios não se pode construir e os jovens que querem fazer uma casa pedem um parecer ao ICNF, aqui não pode. Pronto, depois compram um apartamento em Porto Mós, compram em Alcanena, compram em Rio Maior e perdemos esses jovens, por vezes, que podiam ficar nestas freguesias rurais. E é pena. Quando falou da escola, estamos a falar de quantas crianças? Tem ideia? Temos a falar à volta de 50 crianças. Todas elas residem na freguesia ou há quem venha de fora? Não, todas elas alguém são que da passe, freguesia. deixa as crianças por uma questão de comodidade? Pode haver um caso ou outro, mas isso 2 ou 3%, não acho que não. São todas crianças da freguesia. Também imigrantes que se instalaram ali, que alugam casa, portanto, mas tudo pessoas. Portanto, nós também ajudamos muito a escola, porque nós, ou seja, oferecemos o pós, como é que chama? A seguir à escola. As atividades. As atividades livres. Isso mesmo, nós oferecemos. Também damos um prémio, no final, quem acaba a pré e se inscreve na primária, nós damos 150 euros, ou seja, 50 euros por cada ano que esteve na pré. E no final da primária, nós damos mais 50 euros por cada ano que esteve na primária, ou seja, o miúdo ou a miúda que faz a pré e a primária em Cerro Ventoso, no final recebe 350 euros. É dinheiro. Okay? Além do prolongamento horário que nós oferecemos às crianças. Do fundo, aos pais das crianças, não é? E isso é dinheiro. E nós, desde que começámos com isso, não até ver, nós passámos aqui há 3, 4 anos ali uma situação complicada. São Bento não conseguiu resolver e ficou a ter só uma turma, penso que é só uma turma, nós ainda conseguimos ter as 2 turmas. E em termos de idosos, como é que vocês acolhem esta população mais idosa? Idosos, nós temos aqui o caso da doutora que está aqui, que pode falar mais sobre isso, do CASAC. O CASAC é o centro de dia, não é? Que durante o dia vai levar as refeições, vai fazer as limpezas à casa dos idosos. Portanto, temos o problema de não ter um lar, não é? Não ter um lar que está em andamento, para eles poderem dormir. Também não sei, acho que os idosos ali da nossa região não são muito de dormir fora de casa, eles gostam da casinha deles. Mas pronto, temos o CASAC que apoia todos os dias com comida, com limpezas, portanto é uma mais-valia para nós. E onde a população chega primeiro é a ajuda de freguesia, a mais idosa? Com algum pedido de ajuda especificamente? Ou... Felizmente, e eu acho que não estou a cometer aqui gafe nenhuma, felizmente a doutora Peixe pode me ajudar. Eu vou introduzir a Margarida Pires, diretora técnica do Centro de Apoio Social da Serra da Área Candeeiros. Boa noite. Olá, boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que nos foi dirigido e parabenizar-vos pela iniciativa de trazerem a um palco como este a economia social
de cada uma das localidades. Depois, respondendo à sua questão, eu acho que na situação particular das pessoas idosas, acho que também já conhecem o CASAC e, portanto, facilmente nos procuram. Não quer dizer que não haja situações que se dirigem à junta de freguesia e que depois faz o devido encaminhamento, ou que até vem de outras entidades externas, como o hospital, o município, não é? E que nos vão chegando. Mas muitos deles vão porque conhecem, porque o passa-palavra também funciona, porque tem um vizinho que é utente ou que já foi utente e, portanto, procuram-nos dessa forma. Nós também atuamos nas 3 freguesias da Zona Serrana, portanto temos uma área geográfica bastante extensa, não é? Acho que já, ao fim de 19 anos, acho que já vamos sendo conhecidos e as pessoas vêm ter connosco, não é? Quando sentem essa necessidade. Quando fala que atuam em 3 freguesias, são? Nós atuamos na União de Freguesias da Rimal e Mendiga, Cerro Ventoso e São Bento. Pronto, não sei, explicando, ou para quem não conhece, o Centro de Apoio Social Serra da Ar e Candeeiros, não é? CASAC, que é mais pequenino, surgiu no âmbito da rede social do Conselho, precisamente de uma iniciativa, creio que, não vou dizer inédita, mas não muito comum. Na altura as 4 freguesias, porque Rimal e Mendiga eram freguesias distintas, depois de ter sido diagnosticado uma ausência de equipamentos sociais nesta zona, juntaram-se as 4 freguesias para criar um equipamento social que desse resposta à situação dos idosos daquelas freguesias que não tinham apoio, não é? Porque não existia nenhuma outra resposta social. E, portanto, acho que só o nosso surgimento é de um gesto de parceria, não é? E nascemos de parceria e vivemos também de parcerias, e acho que isso é muito importante. Não sei se respondi à sua pergunta. Eu posso completar. Posso dizer mais coisas sobre o CASAC. Completar aqui bem aquilo, doutora. Nós não temos, por exemplo, daqueles casos mais graves que é os mendigos. Os idosos, eu por acaso vi... sem abrigo não existe em Porto Mós. Não existe, não. Felizmente. Por acaso penso que nem existe. Vi um aqui na Tasquinha de Porto Mós, agora um senhor lá com um carrinho atrás, fiquei até um bocadinho chocado. Não sei, mas acho que não é de Porto Mós, porque acaso lhe perguntei, o senhor é de onde? Sou de Ancião, não sei o quê, mas depois não quis adiantar muita conversa. Mas nós nas nossas freguesias não temos esses casos assim muito... Pronto, pessoas que passar fome, ou pessoas que maltratadas, e mendigos na rua não temos, felizmente. E, portanto, o CASAC é aqui uma resposta impecável. Existem outras necessidades, não é? Sim. Pronto, nós como referi... estamos a funcionar, nós surgimos em 2003, pronto, mas só começámos a funcionar em 2005, numa associação local que nos cedeu as instalações, porque temos projetos futuros, que se calhar já me vai perguntar mais à frente, não é? Temos projetos futuros para a construção de uma nova sede, e nesse espaço onde nós estamos e que temos a valência de apoio domiciliário, em termos de serviços principais, e apesar de não termos realmente situações, por exemplo, de sem-abrigo, mas existem muitas outras necessidades, não é? Nós temos como serviços principais a alimentação, a higiene pessoal, a higiene habitacional e o tratamento de roupa. Mas, paralelamente, temos muito mais, e porque fomos percebendo que existem muito mais necessidades para além destas 4 básicas, não é? E, portanto, desde a assistência medicamentosa, desde o serviço de fisioterapia, que até é um projeto que tivemos premiado também pela Fidelidade Comunidade, desde o acompanhamento a consultas médicas, a serviços da comunidade, porque a pessoa precisa de ir ao banco, precisa de ir ao supermercado, precisa de ir fazer um exame médico e não tem quem a possa acompanhar, sei lá, o serviço de cabeleireira, produtos de higiene e incontinência, tantos outros serviços que fomos criando precisamente por notarmos essa necessidade, não é? Para irmos ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas. Nós temos muita preocupação de personalizar e individualizar os nossos serviços. Obviamente que temos um pacote de serviços, mas a forma como eu presto o serviço à pessoa A não é igual à pessoa B, por muito que eu faça exatamente as mesmas coisas, não é? E temos muito essa preocupação, e acho que isso também nos distingue, e é por aí que
que também pretendemos continuar, porque achamos que é uma mais-valia naquilo que nós fazemos. E temos agora o apoio psicológico. Já vou falar a seguir. Vamos lhe chamar assim um bocadinho isso. Mas isso já havia desde o início, não é? Porque quem faz apoio domiciliário... Mas este projeto em particular que o Sr. Presidente está a referir é um projeto em parceria na mesma, lá está, funcionamos sempre em parceria, a de que chamamos Emocionalidade, é uma parceria das 3 freguesias, pronto, em que temos uma psicóloga que vai visitar idosos previamente identificados pelas próprias juntas, sobretudo pessoas sós, porque isto dirige-se na área da saúde mental, portanto é um projeto na área da saúde mental, muito virado para quem vive só e para situações de demência. Seja de despiste, seja de acompanhamento, porque também não existe nenhum estudo, nem a nível concelhio, e muito menos na zona serrana. E, portanto, ao estarmos a dar apoio psicossocial a pessoas que não têm outra retaguarda, portanto, são pessoas que não estão integradas na instituição, algumas até são comuns, mas foi porque assim coincidiu, porque a maioria delas, e são cerca de 130 mais ou menos, que estamos a acompanhar mensalmente com visitas. Pronto, neste momento ainda estamos numa fase diagnóstica também, pronto, já a tivemos, mas achamos importante fazer uma nova avaliação, e, portanto, acho que está a correr muito bem. Retomamos em maio mesmo no terreno, portanto, isto já teve um período prévio de preparação, mas no terreno estamos novamente desde maio, e acho que é um projeto realmente muito interessante, mais uma necessidade que foi detectada na comunidade, e que em conjunto com os presidentes de junta aceitaram logo o nosso desafio, porque também verificam que as pessoas estão muito sós. Isso mesmo, a solidão. Estão muito sós. A solidão também mata, não é? Pronto. E, portanto, e a isso aliámos a questão da saúde mental, porque ainda há muito estigma, muito preconceito e muita falta de literacia nesta área, portanto é outra vertente do projeto, e a questão das demências, cada vez mais, não é? Não trouxe números, mas o número de demências tem vindo a aumentar imenso ao longo dos anos, não é? E acho que é uma questão que a todos deve preocupar, mesmo em termos de intervenção futura. Nós mesmo no apoio domiciliário temos muitas situações de pessoas com demência, não é? E as instituições também têm que se adaptar, e, portanto, também temos que aprender, e isso também é um trabalho a pensar no futuro, como é que nós podemos intervir melhor, como é que podemos cuidar melhor, como é que podemos fazer melhor, e, portanto, também só temos a agradecer. E até retardar. Exatamente. Sim, Retardar a evolução e retardar uma institucionalização, que é esse também o pressuposto, não é? Inclusivamente também do apoio domiciliário, porque as pessoas assim poderão estar no domicílio delas o máximo de tempo possível, seja com este projeto, seja paralelamente com o serviço de apoio domiciliário, que permite isso mesmo. Por isso é que vamos criando cada vez mais serviços ao domicílio, não é? Precisamente para manter as pessoas em casa o máximo de tempo que for possível, não é? Estamos a falar de apoio domiciliário, que chega a quantos utentes? Neste momento 45. Mais os que estávamos a falar. Que têm uma vertente específica, não é? Foi um projeto que nos foi apresentado, e que nós, os 3 presidentes de freguesia da área da Serra, portanto, aceitámos logo. E acho que é fantástico, porque as pessoas, a gente pensa que não, mas reformam-se e ficam em casa, depois vão ali à horta, vão não sei o quê, mas começam a fazer parte da solidão. Portanto, eles precisam de conversar. Às vezes basta dizer, olha, não sei o quê, isto, aquilo, e ter ali uma pessoa, 1 hora, a falar com eles, para eles desabafarem. Uma pessoa que não é, no fundo, da família, é uma pessoa que é de fora, mas que eles sabem que é uma pessoa com um curso superior e com quem podem falar e com quem ganham confiança. Para eles isso é fantástico. Isso eu acho que é muito importante, não só ali, acho que devia ser replicado em mais sítios, porque a solidão é uma coisa que também é aquilo que a doutora diz, também mata, não é? Pouco a pouco também mata. Esta questão das demências também nos permite diagnosticar antecipadamente, ou identificar até antecipadamente, situações que se calhar necessitam de apoio e que nem estavam identificadas, não é? Pronto. Mas depois, com o acompanhamento, até vamos a percebermos ok, se calhar esta pessoa precisa mais
do que só esta visita, este apoio psicossocial, não é? Pronto. E portanto pensamos que nós já tivemos uma fase anterior que o projeto também esteve no terreno e já aí deu claramente para perceber da importância do mesmo, não é? Do estarmos próximos, do chegar junto das pessoas e podermos acompanhar. Portanto temos muitas pessoas a quem chegamos, não é? Seja nesta vertente dos idosos, seja mesmo em relação às escolas, que o Sr. Presidente também estava a falar, nós fornecemos as escolas em parceria com o município, portanto isto é uma parceria que temos com o município, 4 escolas e 4 jardins de infância da zona serrana, que são cerca de 190, vamos arredondar os números, 190 refeições todos os dias, pronto, e portanto junto com os nossos utentes estamos quase nas 300 refeições diárias, anda quase nas 290, só a nossa instituição, não é? Pronto, e não temos ainda outras respostas sociais que são um projeto futuro e que são uma necessidade, portanto temos muito trabalho a chegar todos os dias aos outros e a levar ajuda aos outros. O vosso edifício sede é? O nosso edifício sede é noutra freguesia, na União de Freguesias da Rimal e Mendiga. Pronto, é onde estamos neste momento. Estamos nas instalações que a Associação Local, que é a Serra da Aire, Tempos Livres, Cultura e Desporto, nos cedeu. Pronto, e temos já terreno, projeto, e esperemos que nos próximos dias tenhamos concurso para arrancar com a construção da nova sede, que será na Junta de Freguesia de Serlentoso, em termos de localização, portanto é na Marinha de Baixo, já pertence, apesar de geograficamente próxima, já pertence a outra é mais próxima das instalações daqueles senhores, não é? Que é um bocadinho mais perto, e portanto iremos ter a resposta de ERP, de estrutura residencial para pessoas idosas, para cerca de 45 camas. Teremos também mesmo o apoio domiciliário, centro de dia para 30 utentes e ainda está previsto uma unidade de dia de promoção da autonomia, portanto que é muito focada na reabilitação. Lá está. Pronto. Pertence à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrado, portanto é uma tipologia que já existe na rede, já existe, não fomos nós que criámos, mas que é de ambulatório, vamos lhe chamar assim. A pessoa, em vez de ficar internada para fazer uma reabilitação, pode fazê-lo em regime de ambulatório. Ou vamos a casa, ou, no caso, está pensado um espaço, uma sala e um ginásio para fazermos isso. Até porque também já temos um projeto de fisioterapia no domicílio, como referi, que iniciou em 2015, se não me falha a memória, que no ano seguinte foi então premiado pela Fidelidade Comunidade, pronto, como um projeto inovador na área social, e que nós temos consultas de fisioterapia e temos também uma outra vertente que é a mobilidade ativa. Pronto, que já Estamos a falar de consultas ao domicílio? Exatamente, tudo ao domicílio. Vamos sempre ao encontro das pessoas. Portanto, contacte-nos, e aí não é necessariamente só para idosos. Iniciou muito a pensar nos nossos utentes, sobretudo nas pessoas mais dependentes e nos acamados, que o Serviço Nacional de Saúde não dá respostas a estes, e mesmo os outros, a lista de espera é extensa, e portanto, por exemplo, numa situação de AVC, de alguém que teve alta e que está à espera de fisioterapia, nós podemos iniciar mais rapidamente, e a probabilidade da pessoa, por exemplo, reverter as sequelas, dependendo obviamente do tipo de AVC, não é? E das lesões que estamos a falar, quanto mais cedo começarmos, maior é a probabilidade de conseguirmos reverter algumas coisas, e portanto isto é cientificamente estudado, não é? E nós conseguimos iniciar isso, até porque tentamos não ter lista de espera, ou não tendo a capacidade de resposta ideal, não conseguimos fazer 3 sessões na semana, mas conseguimos começar só com uma. Ok, mas vamos começar, não é? Não deixamos a pessoa à espera. E isto começou para os nossos utentes, mas também é aberto à comunidade. Portanto, qualquer pessoa da comunidade, idoso ou não, pode solicitar os nossos serviços, obviamente com um custo diferente, não é? Portanto, também temos que diferenciar as pessoas e temos que pensar na questão da sustentabilidade do projeto, mas qualquer pessoa da comunidade nos pode contactar. Portanto, se morar lá e por uma razão qualquer necessita, pode solicitar uma sessão de fisioterapia. Pois, exatamente, com familiares que nos contactou, e nós deslocamos-nos à residência e fazemos a fisioterapia, seja uma vez isoladamente ou seja um pacote, que depende também, a fisioterapeuta avalia e logo vê da necessidade ou não de fazer mais sessões, mas mesmo havendo essa necessidade a pessoa pode optar, ok, não, eu só quis um, ok, e portanto fazemos também esse serviço ao domicílio. Voltando aqui ao projeto da ERP, falou-me em Rede Nacional de Cuidados Continuados. Sim.
na modalidade de? Unidade de promoção da autonomia, que é uma unidade diferente. Isso faz com que quem ingressa nessa unidade pode vir a nível nacional ou é exclusivo para a vossa freguesia? Não sei se... Sim, eu estou a entendê-la. Obviamente, todas as unidades pode vir, mas quando nós fazemos uma inscrição, podemos escolher os locais para onde pretendemos e a probabilidade de vir alguém de longe é muito diminuta, não é? Portanto, até porque as vagas neste momento que estão pensadas são muito poucas e, portanto, é fácil preenchê-las ou com pessoas das freguesias ou do concelho, não é? Pronto, porque neste momento são poucas. E, portanto, vamos ver depois no terreno, quando as coisas estiverem no terreno, se efetivamente... porque sendo também algo que não existe muito, se vamos ter pessoas de outros locais. Inicialmente, se calhar até pode ser, portanto ainda não sabendo, isto ainda é tudo um projeto e as coisas depois, quando estiverem no terreno, é que vamos aprimorar e definir isso e ver efetivamente se, na altura, também conseguimos protocolos, porque agora é um projeto e depois, pronto, é a mesma coisa com a Segurança Social, porque podemos não ter acordos de cooperação. Portanto, nós, por exemplo, neste momento temos capacidade para 55 utentes, mas só temos acordo de cooperação para 33. Pronto, e, portanto, em termos de lar, não sabemos ainda depois como é que será. É expectável que haja um acordo de cooperação, mas, não é? O projeto, se iniciar amanhã, tem 18 meses em termos de obra, de prazo de execução. Mas depois é o período todo dos licenciamentos que é necessário obter para começar a funcionar. Porque até lá muita coisa muda, não é? A legislação muda, a realidade do país muda, do mundo muda e, portanto, não sabemos. Podemos até não conseguir acordo de cooperação. Não quer dizer que não possamos ter na mesma o lar, vamos chamar, não é? Aberto. Mas será numa vertente privada. É diferente do que ter uma com participação estatal. Mas pronto, isso são especulações, na devida altura, não é? Depois se verá. Futuro. Temos valores para esse projeto? São quase 2.300.000 euros. Portanto, aproveito aqui, para quem nos está a ouvir, se quiserem ajudar-nos, seja com voluntariado, seja com outro tipo de donativos, portanto, agradecemos, porque é um projeto muito necessário às freguesias. Muito necessário. É um projeto de parceria de 3, estamos a falar de 3 freguesias, não estamos a falar de uma coisa de uma freguesia. São 3 freguesias com uma área geográfica enorme, muito dispersa, e que pensamos realmente que aquilo que fazemos já é uma mais-valia, mas precisamos de mais, precisamos ter outras respostas. Obviamente que eu quero que as pessoas se mantenham em casa o máximo de tempo possível, e acho que todos querem que assim seja, mas há uma altura em que realmente não há... não é possível que as pessoas se mantenham, dependendo da sua condição física, da componente familiar, o que seja, não é? É preciso outras respostas. E isso falta-nos, não é? E falta-nos também um centro de dia para podermos ter os utentes connosco durante o dia, a fazer atividades, não é? A retardar o envelhecimento, não é? A promover um envelhecimento ativo e saudável, e não temos neste momento essa resposta. E, portanto, é uma necessidade, seja a nível das freguesias, o próprio município também o reconhece, está plasmado em termos de diagnóstico social, na mesma essa necessidade, e, portanto, esperemos conseguir, acho que já esteve mais longe, portanto, esperemos conseguir levar o projeto por diante, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Com a realização desse projeto, chegam também mais postos de trabalho. Exatamente. Eu acho que nós neste momento somos 20, deixe-me ver, eu não sei se eram 45, agora não tenho a certeza do número que estou a dizer, de total de postos de trabalho que iríamos ter. Portanto, em termos de motor da economia local, também já é importante, mas sim, seria significativo. Não tenho noção, porque as pedreiras todas têm muito mais empregados, mas se calhar ficaríamos equiparados a algumas pedreiras em termos de massa salarial, não é? De massa salarial, sim. O que é que vocês esperam, além deste projeto? Mais projetos futuros? Sim. Tem mais alguma carta? Tenho, mas se calhar não queria falar ainda de algumas coisas, porque assim, nós, e temos também uma direção desde o início do ano, portanto nós temos sempre a preocupação de estarmos atentos à realidade
E, portanto, estarmos sempre a fazer coisas diferentes. O projeto Emocionalidade foi uma dessas mostras, não é? Queremos sempre fazer mais e melhor e poder ir mais além ao encontro das pessoas. Dentro do projeto Emocionalidade temos aí algumas coisinhas que temos pensadas, mas se calhar ainda não levantaria muito o véu. Temos algumas coisas pensadas. Na área da nutrição também, porque temos aí algumas coisas na calha, mas que ainda estão mesmo... ainda estamos na fase de brainstorming, a ver se vale a pena, se não vale a pena, se seria execuível, as vantagens que poderia trazer, e portanto ainda estamos numa fase muito de laboratório, vamos lhe chamar assim, mas sim, temos algumas coisas pensadas, ainda que o projeto da nova sede já é um projeto muito grande. Obviamente que o casaco não se esgota na construção da nova sede, mas é algo muito importante, que também permite ter outras condições de trabalho para os funcionários, podermos ter até mesmo outros serviços à comunidade, não é? Mesmo aqueles que temos, nós conseguimos alargá-los. Nós, por exemplo, e pensando também na questão da sustentabilidade, que é um problema das associações, que vamos criando outras respostas para a comunidade. Nós temos, por exemplo, o serviço de takeaway, pronto, que as pessoas podem usufruir. Temos serviço de lavandaria, não é? Já que temos lavandaria, já que temos cozinha, porque é que não vamos tirar partido disso, não é? E, portanto, fomos criando sempre outros serviços paralelamente, e fomos sempre tentando acompanhar aquilo que vamos vendo que são as necessidades da população, dos nossos utentes, não é? E da própria comunidade. Não é? E da própria comunidade. Por exemplo, o Sr. Presidente há de falar de um projeto que tem, que acho que não se chama Passeios Sénior, mas o ano passado chamava-se Sénior Mais um Dia, agora não sei se o nome ainda é o mesmo, não é? O Sr. Presidente convidou-nos para sermos parceiros nesse projeto que tem de visitas sénior. E é mais uma atividade que conseguimos algum apoio financeiro para a instituição, e portanto é uma mais-valia, e foi uma oportunidade muito boa, e agradecemos ter-se lembrado de nós, em que nós fornecemos as refeições a esses passeios, não é? A esses grupos séniores que vêm à freguesia. E isso é muito bom, E portanto vamos tendo várias coisas também pensadas, como há descontos para sócios. Aproveito também quem queira ser sócio, é mais uma forma de ajudar a instituição, não é? E portanto vamos criando aqui algumas vantagens, não é? O serviço de fisioterapia tem, o de psicologia tem, o serviço de alimentação, tudo isso tem, sei lá, as pessoas querem... Olha, o ano passado tivemos uma pessoa que nos lançou um desafio, se queria fazer uma festa de anos, se nós podíamos fazer... O catering. Pois, e por que não? Não é? E por cima, se temos os recursos humanos para isso, se temos pessoas capacitadas para isso, que o podem fazer, e por que não? E portanto, vamos realmente... Adaptando? Sim. É mesmo isso. Portanto, nesse aspecto temos tido experiências muito positivas. E a saúde financeira, como é que está? Eu acho que é a maior dificuldade das instituições, é a questão financeira e a questão da sustentabilidade. Porque, e como disse, nós temos capacidade para 55, temos 45 neste momento, só com um acordo para 33. E, portanto, com o aumento do salário mínimo, as reformas não aumentaram na proporcionalidade que aumentou o salário mínimo. Portanto, isso acho que já explica muita coisa. Por isso precisamos muito de ajuda. Obviamente que o Governo também deveria mudar aqui algumas coisas nos valores que transfere, não é? E naqueles que são os acordos de cooperação, se calhar modificar algumas regras, porque, por exemplo, nós em termos de quilómetros temos uma área geográfica imensa. Portanto, aquilo que me custa prestar o serviço de apoio domiciliário, a mim não custa o mesmo a uma instituição vizinha, não é? Ou como não custa, se calhar, aqui dentro da Alcobaça, não é? Porque geograficamente fazem muito menos quilómetros e conseguem fazer exatamente a mesma coisa num tempo muito mais curto. Portanto, financeiramente temos algumas dificuldades. E temos que as reconhecer, não é? Portanto, trabalhamos para as colmatar, mas... todas as associações, acho eu, têm algumas dificuldades financeiras, não é? Pronto, e por isso também vamos pensando todas estas atividades para tentar colmatar a outra componente que realmente não é lucrativa, não é? Nós não é porque somos de solidariedade social que temos que, ou que somos uma EPSS, que temos que dar prejuízo. Não é? Ao contrário de uma empresa que o lucro reverte para os gerentes, não é? Para quem faz parte.
ali não, ela tem que ser reinvestida, o lucro tem que ser reinvestido na atividade social. Portanto, eu posso comprar um carro, posso comprar equipamentos, posso prestar outros serviços aos utentes, posso melhorar a qualidade dos serviços que estou a prestar, não é? Os últimos anos tem sido mais difícil. Desde a pandemia foi difícil, tivemos muitas ajudas das juntas de freguesia do município, tivemos no ano da pandemia, mas as coisas daí para a frente, a inflação o ano passado foi... Como foi para toda a gente, porque toda a gente sentiu a dificuldade, nós também não somos exceção. Portanto, também todos vamos ao supermercado e conseguimos perceber que o preço das coisas está elevadíssimo. Para quem compra 70 quilos de carne, por exemplo, de uma vez, pois subir coisas €1 é uma brutalidade. Não é? É uma brutalidade. E, portanto, em termos de encaixe financeiro, o que entra é muito semelhante. Não é? Depois aumenta o salário mínimo, ok, não estamos a dizer que isso foi errado, não é? Não estamos a dizer que foi errado, foi tudo acréscimo de despesa, quando em termos de receita não conseguimos fazer esse equilíbrio. Não acompanhou. Vamos tentando fazer o melhor possível e trabalhar todos os dias para que seja melhor, porque temos os utentes, temos todos os colaboradores a quem temos que pagar e com quem temos compromissos, e portanto vamos tentando honrá-los o melhor possível, mas realmente será a situação que é a mais difícil, não é? E a que temos que saber gerir de forma parcimoniosa, de forma rigorosa. Acho que o temos feito sempre, todos os anos, e as contas o demonstram, não é? Porque são muito claras e transparentes nesse aspecto. Por isso digo que é importante ajudar a instituição. E o ajudar, desde eu ser sócio, se for sócio, estou a ajudar a instituição. Não é? Agora não preciso. Pois, não é? Nós também somos sócios de tantas coisas e às vezes não precisamos, mas um dia eu também posso precisar, não é? E, portanto, é uma forma de ajudar. Eu ser voluntário é uma forma de ajudar a instituição, não é? E como essa, há muitas outras, portanto, também, se for esse o propósito, podem nos contactar e poderemos explicar que outras formas. Estas, se calhar, são as mais fáceis e aquelas que mais habitualmente vemos como forma de ajudar a instituição. Nós, neste momento, temos cerca de 110 sócios. Podemos ter mais, portanto as pessoas façam-se sócios, não é? Inscrevam-se, ajudem-nos também a podermos construir um casaco melhor, que é para a comunidade, para as pessoas. Existem na freguesia? Na nossa freguesia, à volta de 900. Mas, para ter uma noção, nos últimos 10 anos perdemos 150. Nós perdemos 10%. E temos freguesias no Parque Natural a perder 15%. É muita gente. Devido à não fixação dos jovens, e os idosos vão morrendo. Sim. Não há hipótese. Portanto, ou seja, existem muito mais funerais do que existem batizados, ou que existem jovens a nascer. Ia só perguntar à Margarida, uma vez que fala aqui da população idosa e dos jovens que saem, as ex-funcionárias, porque são mais mulheres, Sim. São mais jovens que procuram este trabalho, ou são mais velhas? Qual é a faixa etária? Ou há de tudo um pouco? Eu diria-lhe que há de tudo um pouco. Mas mais acima dos 40. Sim, a maioria que temos neste momento é assim, porque nós temos uma equipa, pessoas que trabalham desde que a instituição abriu, não é? E, portanto, e continuam a ser jovens, não é? E continuam a ser jovens. Mas se calhar é tudo acima dos 35, a maior parte das pessoas que nos procuram. Portanto, quem termina a escola não procura esse tipo de trabalho? Também temos algumas, aliás, temos pessoas que fizeram estágio e que ficaram connosco. Portanto, também temos essa preocupação, não é? Pronto. Fizeram um estágio, algumas curricular e profissional, e ficaram, não é? Outras só profissional e depois ficaram. Também temos, mas como estava a perguntar em termos de número, temos mais pessoas mais velhas, ou acima dos 40 anos, e menos pessoas mais novas. Mas é uma equipa mista, só temos um homem. Realmente a maioria é senhoras, e quem nos procura, a maioria são senhoras, mas sim, há alguns jovens, se calhar não tantos como nós também gostaríamos, mas lá está a questão da fixação que o Sr. Presidente aqui também estava a falar, mas temos alguns. Tem rotatividade? Alguma.
Alguma, mas tentamos o máximo possível manter. Temos um grupo de colaboradores que lá está, desde o início, mais de 50%, mais de 50% dos nossos colaboradores estão quase desde que a instituição abriu. Trabalhadoras estrangeiras? Também temos algumas agora, desde os últimos anos têm aparecido. Não sei se o Sr. Presidente tem essa percepção, mas não existia muito. Só se passaram muitos atestados, não é? Nem nos apareciam em termos de currículos, não é? Porque às vezes recebemos muitos currículos de pessoas, não apareciam, e agora nos últimos anos sim, aparecem-nos muitas pessoas de outras nacionalidades, brasileiros, cabo-verdianos, Índia, também já tivemos pessoas da Índia, Paquistão. Sim, já tivemos, mas eu nem sequer falava português, só falava inglês, mas já apareceu, mas a maioria são PALOP, o que nos aparece. Sim, e há uns anos atrás não tínhamos. Porto Mós sim, do que me apercebia, mas lá em cima, pelo menos connosco, não quer dizer que não trabalhassem noutras áreas, connosco não, só agora nestes últimos, se calhar 2 anos, talvez 2 anos e meio, é que começaram a aparecer mais pessoas de outras nacionalidades, e temos várias pessoas estrangeiras a trabalhar connosco. Alguma mensagem queira deixar? Agora apanhou-me desprevenida. Façam sócios também é uma coisa importante. Não, mas acho que não esquecermos que o impacto que as associações, e aqui não estou a falar só de instituições sociais, não é? Porque todos os que estamos aqui somos associações, não é? E, portanto, isso é um motor muito importante da economia, seja local, seja nacional. Porque se olharmos para os números só, a economia social é quase 3% do PIB, quase 2,7% ou 2,8% do PIB. Portanto, acho que trabalharmos em prol das comunidades locais, no nosso caso em prol dos mais velhos, ou em situação de dependência ou outra de falta de meios de subsistência e de capacidade para o trabalho, acho que é uma mais-valia, é o futuro, porque o envelhecimento, somos o 5º país mais envelhecido do mundo, portanto, cada vez mais temos idosos, cada vez mais temos mais patologias e multiproblemáticas, e portanto acho que temos aqui muitos desafios, muitos projetos para pensarmos e para eventualmente trazermos cá para fora. Portanto acho que é um trabalho com futuro. Venham também para a área social, é um trabalho muito, muito gratificante. Obrigada por ter vindo. Nada é essa, obrigada a nós. E boa sorte para o projeto. Muito obrigada. Sr. Presidente, estávamos a falar ainda há pouco de cidadãos estrangeiros, então na freguesia é um número relevante ou nem por isso? Nem por isso. Podemos ter aqui 20, 30, por aí, não parece muito mais. Não é um número relevante, mas pronto, são todos bem recebidos, e principalmente aqueles que trazem a família. Ou seja, que trazem a família e que depois põem os filhos na escola. Isso para nós é fundamental. Voltamos a falar sobre esse assunto daqui a pouco. Vamos para intervalo. O Potencialidades está em Serra Ventoso. Voltamos daqui a pouco. Até já.
Potencialidades. O teu programa das freguesias está aqui à segunda-feira à noite. O associativismo, a política, as forças vivas da tua terra e o debate. Todas as semanas, uma freguesia em destaque a partir das 21 horas, em formato rádio para os 95.5 FM e multimédia para o nosso site e redes sociais. Potencialidades, com Letícia Gaspar. Potencialidades. A tua freguesia está aqui e não passa sem cá voltar. Olá, boa noite novamente. Estamos com Potencialidades na freguesia de Serventoso, Concelho de Portimão. Estávamos à conversa com Carlos Cordeiro, o presidente da Junta de Freguesia. Estávamos a falar sobre a fixação dos jovens na freguesia. É difícil fixá-los? Eu acho que isso é um problema de Serventoso e de todas as freguesias e concelhos, porque penso que só se fixa pessoas com postos de trabalho. Depois nós podemos acrescentar algumas coisas, ok? Nós, desde que chegámos, damos um prémio na natalidade, 500 euros à natalidade. Lá estamos aquela questão das escolas. Também apoiamos os agricultores. Devemos ser a única freguesia no país que apoia os agricultores com animais em pastorícia. Porque sabemos que, se houver o setor primário a funcionar, cria postos de trabalho. Criando postos de trabalho, crias fixação de pessoas. Mas isto é muito difícil. Não é fácil. Os jovens, hoje, qual é o jovem que vai para o setor primário? Para a agricultura. Porque depois temos uma agricultura pequena, portanto, pequenas parcelas, não é? Não é a agricultura de Almeirim e da Golgã, que são grandes parcelas que fazem grandes culturas e grandes. Pronto, tem outra rentabilidade, não é? Aqui não, aqui é setor pequeno, é só a pastorícia. Lá temos as vacas, os cabos, os porcos. Pouco, porque o parque também não deixa instalar pecuárias no Parque Natural. Antigamente, eu lembro-me há 50 anos atrás, ou há 40 anos, há 50 não me lembro, ainda sou um jovem, 40 e poucos, mas há 40 anos eu já me lembro, havia N pecuárias na Serra. Hoje não há pecuárias. Não, elas acabaram as pecuárias, ou por não produzir, lá está, vão procurar produção de grande intensidade. Aqui não há. As vacarias também havia N vacarias. Eu lembro-me, havia carros a ir buscar leite à serra e as pessoas a ordenhar as vacas e a levar aos postos do leite. Era uma empresa em Santarém que era a Ribacal, todos os dias levava dali milhares de litros de leite. E isso criava postos de trabalho, que é o setor primário. Hoje o setor primário na nossa serra está... Pronto, lá temos meia dúzia de agricultores por carolice. Eu acho que até é por carolice. Eles agradecem-nos realmente o nosso patrocínio que nós damos, mas não é pelo patrocínio, penso eu, daquilo que vejo, que há mais agricultores, que há mais pastorícia. Também não é pelo patrocínio da natalidade que há mais crianças a nascer. E isto era importante, porque se houvesse, ok, então todas as freguesias iam dar patrocínios à natalidade. Mas eu já vi que, portanto, o pai e a mãe ficam contentes de receber os seus 500 euros, mas não é por isso que ele tem mais filhos. E nós precisamos ter crianças. Se não tivermos crianças, não temos futuro. É aquilo que eu acho, nesse aspecto. Falou-se aqui no sector primário, eu vou pedir à Regi para nos dar a conhecer aqui a entrevista com o Rui Cordeiro, da Associação Vertigem, que tem também o projeto do Centro de Interpretação de Mel e da Abelha, com alguns percursos pedestres, inventários de anfíbios, floras, tem estagiários também e promove aqui a sustentabilidade ambiental nesta freguesia. Vamos então ouvir Rui Cordeiro. Muito obrigado por ter acedido aqui ao convite da CFM para participar aqui no Potencialidades. O Rui Cordeiro faz parte da Associação Vertigem e eu gostaria de saber em que consiste esta associação. Certo. A Associação Vertigem é uma associação com 27 anos de idade. Nasceu no Concelho de Portimão, onde tem ainda um espaço e a sede social está lá localizada, embora abranja com as suas atividades vários pontos do país. É membro da Confederação Portuguesa das Associações Não Governamentais de Ambiente, portanto está muito ligada à questão do ambiente, educação ambiental e por aí fora. É acreditada como entidade
no programa Erasmus, portanto, o envolvimento é com os jovens do programa Erasmus, seja no acolhimento, seja no envio. Faz parte do Conselho Municipal de Cultura de Porto de Mós. É uma organização que tem, de certo modo, uma abrangência em termos do Distrito de Leiria e do Distrito de Aveiro. Portanto, é aí que nós fazemos a maioria das nossas atividades. E é, acima de tudo, uma instituição na área da defesa do ambiente, da biodiversidade e da promoção do património local, que aí estamos também muito envolvidos. Vocês têm uma sede na freguesia de Serra Ventoso? Tem a sede na freguesia? Não, na freguesia de Serra Ventoso temos um género de uma residência ecológica. Neste momento até está numa atualização. Na freguesia de São Bento temos o Centro de Interpretação da Abelha e do Mel. E a sede está na freguesia do Arrimal. Portanto, abrangemos quase 3 freguesias ali da Serra. Já que fala no Centro de Interpretação do Mel e da Abelha, pode-nos explicar o que é este projeto? Sim, nós na verdade estamos já envolvidos com a questão da apicultura, no âmbito da apicultura biodinâmica, que é uma apicultura que tem como prioridade as abelhas em vez do produto das abelhas. Já praticamos há cerca de 10 anos. Em 2019 iniciámos um processo de certificação de marca, de certa forma para promover um produto local. Portanto, o potencial ali da Serra da Ilha Candeias e principalmente destas 3 freguesias é muito interessante em termos do mel que pode ser ali produzido, tendo em conta a diversidade da flora e a característica da flora local. Portanto, iniciámos esse processo. Depois juntámos-nos com uma parceria com a Câmara Municipal e com a Universidade de Trás-os-Montes de Douro, numa parceria técnica, nomeadamente na questão das colheitas do pólen, da certificação e da qualidade, não é? E depois, em 2022, surgiu a oportunidade de nos candidatarmos a um prémio, o prémio da REN, que se chama Prémio Agir da REN, e ganhámos o prémio, e então tivemos o financiamento necessário para arrancar com esse projeto, que consiste num espaço de interpretação das abelhas no seu todo, porque as abelhas não são só as abelhas melíferas, não é? Há outras abelhas. E esse espaço passa por fazermos a interpretação da função das abelhas como insetos polinizadores e depois a questão da apicultura e, em concreto, da apicultura biodinâmica, metodologias e a diversidade do mel. Vamos a provar o mel aos meninos também, essencialmente ligado para as crianças e escolas. Aqui, este mel que é produzido nesta zona, quais é que são as características? Bem, nós temos de ter ali o mel unifloral, com o mel de alecrim, à base dessa mesma planta, não é? Tendo em conta que para ser unifloral, de acordo com os parâmetros, basta que tenha 25% de pólenes dessa planta, e porque é uma planta muito interessante ali, porque ela praticamente floresce durante o inverno, não é? A flor inicia em novembro e vai até março. Este ano foi até abril, um bocadinho mais tarde, mas dá um mel muito, muito clarinho e com um mel assim de fresco, que praticamente não se visifica e portanto chama muita atenção, tem um paladar muito interessante e nós de certa forma promovemos esse mel. Mas também há um mel multifloral, um mel que já depois é recolhido mais tarde, costuma ter ali na Serra que o mel deve ser recolhido até ao São Pedro. E, portanto, já vem com outras plantas, com o tomilho e com o rosmaninho, mas é essencialmente um mel com base em néctares de flora silvestre. E, portanto, é um mel muito interessante, em contraste com um mel já diferente que se pode utilizar aí na zona já de Alcobaça, aquela zona já que está virada para a nacional, que é o mel mais à base do eucalipto, não é?
ou o mel de outras áreas de montanha, que é mais o mel de uso, mel mais... Ali é o mel que temos e é um mel que tem uma grande qualidade. E, portanto, a nossa intenção é promover e ligarmos aos pequenos apicultores e tentarmos promover o produto, que é para além do produto mel, tem também o produto do turismo apícola. E temos pessoas interessadas. Nós sempre trabalhamos com estrangeiros ali na área ligada ao programa Erasmus. Já vimos que há um potencial muito interessante em termos desse turismo. E, portanto, aproveitámos, inclusive, este ano na BTL para divulgar esse produto ou esse serviço. Pode ser um adicional reforço às receitas dos pequenos apicultores. Vocês, enquanto Associação Vertigem, promovem também percursos destes? Como é que isto funciona? Sim, quer dizer, nós elaborámos no início de 2018, estamos a fazer um projeto que se chama Discover Porto Mós e que assenta sobre um conjunto de edições. Essas edições são temáticas. Uma está ligada à observação de aves e, portanto, nós consideramos ali 7 ou 8 percursos e o calendário para a observação de aves nesses percursos. Depois temos uma outra temática que tem a ver com excursões botânicas, que também tem 8 ou 9 percursos e que tem um calendário também proposto para visita a esses percursos. Ou seja, os percursos que nós propomos já estão inseridos na rede de percursos do Parque Natural. Os percursos já existem e têm sinalética. O que nós propomos é que as visitas sejam feitas em determinadas partes desses percursos relacionados com determinadas temáticas. A mesma coisa com a questão dos líquens e dos musgos. Também tivemos uma edição, já lançámos essa edição também com esse mesmo tipo de proposta. Onde é que vocês vão buscar o financiamento para manter no ativo esta associação? Em diversos programas, especialmente assenta na questão do programa Erasmus, não é? Com os projetos que fazemos, e depois em prémios e em financiamento que conseguimos ganhar através do mérito. Normalmente é através dessa forma, não é? Como é que é a vossa relação com as freguesias? Já falou aqui de 3, não é? Sim, a nossa relação é ótima com as freguesias. De resto, portanto, a Vertigem, inclusive, faz parte da comissão técnica que tem a ver com a normalização da floresta e faltava-me dizer essa parte. Nós fazemos parte dessa comissão técnica do Instituto Português de Qualidade, tem a ver com a normalização da floresta sustentável. Portanto, temos uma ligação interessante com as freguesias. Temos uma parceria direta com a freguesia de Cerro Ventoso com o rebanho das cabras chatadoras. Nós fizemos uma parceria com a Junta, que fomos nós que, juntamente com a Junta, que adquirimos os animais e que damos início a esse projeto, um projeto que já foi considerado como boas práticas pela Proteção Civil, né? A nível nacional, teve um prémio. E, portanto, a nossa relação é ótima com as freguesias, não temos nada... Ou seja, a nossa posição de defesa do ambiente muitas vezes leva-nos a intervir de uma ou outra forma, mas normalmente escolhemos o diálogo, é sempre o melhor modelo. No que toca a questões que tenham a ver com situações de consulta pública, também damos o nosso contributo. Fizemos isso para a IGP de Alqueidão da Serra, fizemos para a consulta pública também sobre a cogestão do parque natural. Portanto, de certa forma, tornamos ativos nessas áreas. Somos uma organização que desenvolve bastantes ações na área da ciência cidadã. Ou seja, nós participamos em projetos como, por exemplo, o Censo das Aves Comuns, e com esses registros e com esse know-how também chegamos depois a fazer algumas ações, como, por exemplo, o Eurobirdwatching, que já vimos a fazer há vários anos, o Eurobirdwatching Day, que é um programa que é feito a nível europeu durante um fim de semana específico, normalmente no final de setembro, princípio de outubro,
Mas a relação que temos com as comunidades e principalmente com as freguesias é ótima. Não temos uma relação boa. Qual ou quais é que são as maiores dificuldades que vocês sentem neste momento? As maiores dificuldades? Sim. Eu penso que uma associação que é composta por voluntários tem sempre dificuldades. Principalmente é o tempo que temos para dedicar à causa em que nós acreditamos. Mas eu penso que a questão da burocracia é sempre complicada, principalmente a questão que está relacionada com as áreas protegidas. Eu não posso aí dedicar muito a falar sobre o tema porque eu faço parte da Comissão de Gestão do Parque e, portanto, não queria que ficasse misturado uma coisa com a outra. Mas eu penso que a maior dificuldade muitas vezes é encontrar às vezes linhas de financiamento que sejam atrativas de nós a podermos também perder um bocado do nosso tempo e dedicarmos mais a esta outra, aquela determinada situação. Mas como isto é tudo feito à base da carolice e da boa vontade, à partida, não vejo assim grandes problemas. Participamos no mercado de produtos locais com alguns produtores da zona da freguesia de Sacramento. E nós disponibilizamos o espaço que nos foi atribuído para ter lá os produtos dos nossos amigos e colegas que fazem uma horta e que têm um produto, ou este ou aquele. E tem sido uma parceria também muito interessante. Alguma mensagem que queira deixar para quem está a seguir o programa? Ou alguma... Não, quer dizer, eu penso que o poder atuar numa zona da área protegida como o Parque Natural da Serra da Aia Candeeiros de certa forma, uma situação muito interessante e que a nós nos enriquece bastante. Temos pena que em muitas situações o próprio ICNF seja uma estrutura tão pesada que muitas vezes não consegue dar resposta atentadamente a algumas iniciativas que contribuem para a promoção e a riqueza das comunidades locais e, portanto, essa é uma das nossas maiores preocupações, é tentar agilizar essas situações e contribuir para que haja novos produtos e novos mercados que possam, de certa forma, dar um balanço a nível das oportunidades, que serão sempre mais limitadas para as pessoas que vivem dentro da área protegida do que as outras que vivem do lado de fora. E, portanto, nesse aspecto, tentamos, de certa forma, no melhor sentido, contribuir com alguns parceiros, com algumas ideias, com alguns contributos, para que, de certa forma, as comunidades que vivem dentro da área protegida possam ser compensadas das limitações que lhes são impostas pelo facto de viverem precisamente numa área protegida. Claro. Obrigada então pela sua disponibilidade e obrigada por trazer a Associação Vertigem aqui ao Potencialidade. Obrigado, nós. Obrigada então. Fica aqui o registro então de Rui Cordeiro, da Associação Vertigem, que nos falava aqui sobre os condicionamentos do ICNF no desenvolvimento de algumas atividades. Falou-se ainda há pouco sobre a indústria extrativa, também a indústria primária. É condicionada pelo ICNF, Sr. Presidente? Eu se calhar, não ia dizer primeiro setor primário, mas acho que em grande parte tem coisas boas, porque o ICNF veio trazer algumas regras que não existiam e o setor, por exemplo, o setor da exploração da pedra tem que ter regras, porque senão cada um abre um buraco aqui na serra, um aqui, outro ali, acho que não faz qualquer sentido. Agora, acho que as regras é importante, mas também regras, depois há aquelas que eu chamo-lhes regrinhas, e essas não fazem, acho que não fazem falta, porque assim, eu acho muito bem que para ter uma zona de 2.000 metros ou 3.000 metros para explorar, tínhamos que recuperar uma área igual. Faz sentido, mas se calhar não faz sentido que o explorador de pedra em bloco, para ter esses X metros a mais, depois vá recuperar no setor da calçada, que é um setor mais fraco
em termos económicos, não é? E, portanto, o que é que acontece? O setor do bloco, que é um setor mais pujante e mais forte, com essa lei, que é preciso recuperar a mesma área, estão a comprar pedreiras de calçada, no fundo, para as fechar e para as recuperar, para ter área para os blocos. Eu acho que não faz sentido. Devia ser dentro da sua área. Quer recuperar, ou quer área para explorar na área dos blocos, então recupera também na área dos blocos. Não vai para a calçada, porque hoje temos o Parque diz e bem, temos muita área recuperada no Parque Natural. Pois, mas essa área, se calhar 70% dela é nas calçadas. E essas áreas que estão recuperadas na calçada nunca mais vão abrir. Esqueçam. E a calçada é um património nacional. Nós passeamos em Lisboa nos passeios e temos calçada em todo lado. Portanto, acho que devia ser um património. Também, e hoje existem muito menos pedreiras de calçada do que existiam há 30 anos atrás. Ou há 20 anos atrás. Acho que é também por isso, não é? Isso em relação à extração da pedra. Em relação ao setor primário, que o nosso colega ali da Sendiga pode falar mais sobre isso, onde é que eu vejo aqui o maior problema? Antigamente, podemos a falar, lá vou outra vez aos 40 anos, 30 anos, eu ia com os meus avós no carro do burro, nos carros das vacas aos terrenos, cultivar os terrenos, não é? Iam lá apanhar azeitona e ter semear. Hoje não vão lá. Hoje já não há carros de bois, não é? Hoje existem carrinhas ou tratores. Mas muitos desses terrenos que são privados e que nós pagamos o imposto anual, todos pagam, os proprietários não conseguem lá chegar. Não conseguem. Vou introduzir aqui, se me permite, o Hugo Cordeiros, representante da Sendiga, a Associação de Caçadores. Boa noite. Boa noite. Isto confirma-se? Confirma. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade que nos deram para estar presente aqui neste programa. Queria agradecer também ao Carlos, que foi por parte dele que nos fez também o convite das associações lá de Serventoso. Nós somos uma associação de caçadores, somos um patinho feio da sociedade, podemos chamar assim, que está-se a tornar um cisne, digamos, que houve um revés em relação a essa situação, em relação à nossa associação. Respondendo ali ao Carlos, e bem, o ICNF por vezes torna um bocadinho difícil a nossa ação. Nós temos algumas situações que eu vou enumerar a seguir, que são difíceis de compreender em relação ao ICNF. E em relação a essa questão dos acessos, de toda uma meio rural e tudo mais, nós temos algumas situações que andamos a desenvolver a nível de desmatações e tudo mais, também se torna difícil um bocado por causa disso. Ou seja, todo o ecossistema tem que ser protegido bem, mas se não te levar intervenção, qualquer dia aquele passa lá um fogo e vai todo o ecossistema de vela, como já foi várias vezes. Porque vocês acabam por contribuir para a limpeza dos terrenos, não é? Senão também não é execuível a nossa ação, a nossa prática. Ou seja, se nós não tivermos alguns acessos a algumas situações, a prática deixa de ter o seu prazer. Nós ainda temos sorte. A mãe natureza fez-nos um favor, a guerra química entre as plantas. Ainda temos muita área de vegetação bastante rasteira. A nossa associação é privilegiada em relação a essa situação. Temos algumas situações, que será um dos sítios privilegiados da ação que nós até gostamos de praticar lá, nosso desporto, em que um mato floresce e cresce com uma velocidade tremenda e nós temos alguma dificuldade em ter pareceres positivos em relação a essas situações. O abandono é de tal forma tão grande por causa dessas situações todas e do abandono da agricultura, dadas as situações que existem na falta de acessos, não podemos fazer intervenções, não pode fazer um acesso melhor, essas situações todas que as juntas têm-se debatido estes anos todos para fazer acessos melhores em relação a essa situação, mas o ICNF também nos dificulta um bocado a nossa vida em relação ao licenciamento e neste caso agora que é a ordem do dia, que é o abate dos javalis. Vocês têm uma área muito grande onde podem atuar? Nós, no conjunto da Sendiga, somos 7.200 hectares. Ou seja, não é só na freguesia? São as duas freguesias, ou seja, nós falamos três porque a Rimal e Mendiga são a união de freguesias
e é Serventoso, são as 3 agregadas. Nós somos o perímetro das 3 freguesias, nelas todas. Temos cerca de 4.000 e qualquer coisa hectares em que podemos e pagamos joia sobre aquela situação, pagamos imposto sobre aquela situação, que será uma das situações que eu não percebo. Ou seja, vocês têm que pagar ao ICNF? É verdade, isto é uma coisa inacreditável. Sim. Porque quem não está por dentro do assunto, importa saber... Nós pagamos cerca de 80 e tal cêntimos por hectare de concessão ao ICNF. Para que percebam, nós tínhamos há cerca de 10 anos 257 sócios. E este ano acho que nos chegaram aos 100 a levantar as autorizações. Nós também temos um problema de desertificação, temos um problema de envelhecimento e temos uma questão que é não conseguimos atrair muita gente jovem para a caça, para a prática, porque também não há. Nós também passamos por umas pandemias assim a nível cinegético bastante grave. Os coelhos desapareceram quase da zona. Éramos um ex-libris em relação à zona e eu posso garantir porque eu pratiquei nessa altura e diverti-me bastante. Tivemos... Foi doença? Sim. A hemorrágica viral dizimou, se calhar, para aí 70% da nossa população. Tem vindo agora, nos últimos anos, outra vez, talvez a ganhar uma imunidade. Essa é outra questão. Nós pagamos tanto a ICNF. A nossa direção é bastante jovem, tem cerca de um ano. Fomos eleitos no dia 9 de junho de 2023. Não estamos há muito tempo no cargo. Mas tentámos logo tentar falar uma relação aberta com as entidades todas. Fomos às juntas, fomos à Câmara, fomos à ICNF, fomos às federações, fizemos um trabalho logo exaustivo em relação a essa situação. Também tínhamos um problema grave, tínhamos uma densidade um bocadinho elevada de javalis. Tivemos de fazer ali logo um esforço bastante grande porque tínhamos um prejuízo e tínhamos os javalis a fazerem um bocadinho de danos em toda a nossa zona. A gente podemos dizer que se calhar o secretário a esta hora está a fazer lá o lançamento dos últimos da Lua e devemos ter para cima de 180 abates este ano já garantidos. Está a ver, mas isto, deixa-me interromper-te. Isto é importante falarmos aqui sem filtros. Esta associação é uma associação de voluntários, correto? Ninguém ganha um cêntimo. Fazem o controle da densidade animal, dos javalis. A nível social fazemos um favor. Eles deviam ser remunerados do ICNF pelo trabalho que fazem. Mas eu pergunto, quanto é que pagas por ano? Nós pagamos a cota, temos várias cotizações, agora até tivemos aí umas situações que tivemos que rever porque a nossa saúde financeira também já não era a melhor. Sim. Tivemos que fazer contas à vida. Problemas em dizer. Pagamos 125 euros por ano. Mas pagavam muito mais, já me falaste em 3.000 e tal. A cotização ao ICNF são 4.000. É isso é que eu quero saber. Euros. Portanto, pagam quase 5.000 euros ao ICNF para podermos ter a reserva de pé. E para fazer o controle aqui dos animais. Isto é inacreditável. Se vocês não controlarem, quem é que o faz? Ninguém. Ninguém faz. Esquece isso. Passa o prejuízo para a junta de freguesia? Não, essa é a parte mais engraçada. Mais para os proprietários, neste caso. Nesse paradigma. Ou a responsabilidade de limpar, não sei. Não, isto é um problema grave que existe a nível da organização do nosso país em relação a essa situação. Nós pagamos esse dinheiro todo para termos a associação e termos direito de caçar. Direito, entre aspas. Nós depois temos que cumprir todas as regras gerais da caça. Todas. E depois também ainda temos as nossas interferências a nível de gestão da reserva, ou seja, temos zonas em que não podemos atuar porque são núcleos populacionais, são outras situações para trás para a frente. Depois tem os calendários, os dias e as distâncias, aquelas situações todas e os métodos a usar. Vocês podem caçar, mas é só como eu mandar. Sim, exatamente. E tens que pagar. Pagamos. As regras, eu sou a favor das regras. Sim, com certeza. As regrinhas Agora, pagar. Porque é assim, se fosse uma como é que chama, uma associativa turística, aí é completamente diferente. Porque aí os caçadores vão e pagam para caçar.
Portanto, pagam à peça ou pagam por coisa. Portanto, no fundo, essa turística também tem reverb. Eles aqui são os sócios. São as cotas dos sócios. Nós não podemos vender caçadas. Estamos num paradigma de não podemos vender. Temos que, se quisermos alguém no nosso clube, temos que o admitir como sócio. Ele tem os mesmos direitos das outras pessoas, embora não sejam proprietários e tudo mais, tem uma cotização diferente, mas tem que ser inseridos dentro do nosso esquema. Tivemos algumas situações, se a gente quisesse realizar uma montaria industrial, ou seja, poder publicitá-la, fazer essas situações todas, nós não podíamos. Legalmente você não pode vender portas a ninguém. Das duas, ou eram convidados, não pagavam, ou não poderíamos cobrar dinheiro sobre essa questão. São questões burocráticas que a nível do ICNF são difíceis de contornar e difíceis da gente realizar um trabalho capaz para a gente conseguir viver com os proprietários e as pessoas do meio social onde nós estamos inseridos. Mas se vocês conseguissem realizar uma montaria, conseguiriam de certa forma ter algum retorno financeiro? Sim. Seria vender as portas. Se a gente tinha que vender as portas. Tinha que ser, mas não o podem fazer. Não. Para que percebam, nós temos um meio bastante difícil de caçar, ou seja, é serra pura, tinha que ser agregada de muitos cães. Devido à densidade do mato e aquelas situações todas, tínhamos por muitas matilhas. As matilhas custam muito dinheiro. Custam bastante dinheiro para virem um dia, uma jornada, a fazer tinham que ser muitas matilhas e aquilo será um rio de dinheiro atrás daquela situação e não será de todo a solução nós gastarmos dinheiro de uma vez só e não resolver o problema. Dessa forma nós fizemos um ano passado, fizemos os outros anos. A antiga direção teve uns meios de financiamento com uns apoios da Junta de Freguesia e da Câmara. Nós também tivemos alguma ajuda da Câmara, devo salientar isso, que o Presidente foi mais o Amaral, foram bastante assíduos a essa situação. E os Presidentes de ajuda também têm sido bastante abertos a essa situação, porque nós, no fundo, agora, nos últimos anos, damos conta que tínhamos um problema em mãos muito grave, que era uma densidade de javalis acima da média. Tínhamos situações em que os javalis punham os muros de pedra seca no caminho das pessoas. Em terrenos contíguos a casas, punham as paredes todas na estrada. Temos fotos, temos essas situações todas. Situações onde não podemos intervir, porque são aglomerados populacionais, que a lei não nos permite. E depois eram situações um bocado graves que nós apanhámos no início da nossa exercício das funções. Voltando aqui ao paradigma do ICNF, nós, para realizarmos uma montaria, temos que lhe dizer onde é que são todas as portas, comunicar-la antecipadamente e eles dão-nos autorização ou não. Ou seja, nós, para fazer a gestão, porque os animais não estão amarrados com cordelinha ou uma árvore, não estão ali à nossa espera. Uma semana podem estar num sítio, noutra semana podem estar noutro. A volatilidade deles é bastante grande, basta uma condição do tempo mudar, aqueles já não estão no mesmo sítio. Não é extremamente dificultoso, não é? Bastante. São dotados de uma audição excelente, um olfato fora de série. São muito inteligentes nas rotinas, estão a ganhar rotinas em sítios onde não podemos caçar e onde eles estão fixados. Mas o pressuposto não é deles terem receio dos aglomerados populacionais? Não, eles estão com um problema de fome. Não, e já... Neste momento, vês em Sesimbra, eles já vão à praia. Eles vão à procura de comer os caixotes que eles estão-se a adaptar completamente. Eles já, na nossa serra, vê-se muito já a atravessar a estrada. E eu preocupa-me, e ele talvez me saiba dizer, porque por acaso não sei, vamos a ver, um javali atravessa a estrada e vem um jovem de moto e bate e morre de acidente. Como é que é? Quem é que paga isso? Aí é que está o grande vazio da nossa legislação. O ICNF cobra aqui a eles, para eles fazerem a densidade, não é? O animal não tem dono. Pois, mas também o ICNF não pode ser responsabilidade do ICNF, não é? Mas cobra para eles fazerem a densidade, não é? E eles também não podem ser, eles fazem a densidade, mas também não podem ser responsabilidade. A Junta de Freguesia também não vejo por onde, a Câmara Municipal também não vejo por onde. Então e a família fica sem um filho que morreu, bateu de moto contra um javali? Já tivemos casos desses. Isto é gravíssimo.
acidentes com pessoas já a serem operadas várias vezes aos joelhos e tudo mais por causa desses acidentes. Tivemos uma situação em um rapaz que tinha mais de 5 mil euros de reparação numa viatura feita connosco, para nós saber se nós podíamos ajudar ou não. Nós estávamos de mãos atadas, não conseguíamos fazer nada. Além deste controle, vocês promovem também a limpeza dos terrenos, não é? Porque vocês precisam de circular e se não estiver limpo, ou não fazem nada disso? Sim, nós estamos, como eu disse, nós estamos há um ano em funções. O primeiro ano foi correr atrás do prejuízo dos javalis. O segundo ano nós já estamos a pegar mais nos projetos, umas situações, tínhamos umas desmatações, ficámos um bocadinho limitados pelo tempo em que as parcerias que nós fizemos e pelas ajudas que nos deram, nós não temos meios suficientes para fazer isso. Tínhamos conversado aqui até com o Presidente, a equipa de sapadores, mas dada já o agendamento não tivemos a oportunidade de realizar essas situações. Vamos continuar, porque assim, sem espaços abertos também não há outro tipo de caça. A outra caça que nós gostamos e que nós cultivamos e queremos incrementar precisa de espaços. Precisamos de montar algumas ajudas para as populações, tanto dos coelhos como das perdizes, que serão uma das nossas bandeiras. Precisamos desses espaços, precisamos dessas situações feitas. Fizemos um levantamento de terrenos que eram para limpar, fizemos essas situações, falámos com os sapadores de Porto Mós e da freguesia de Seraventoso. Atrasou-se um bocadinho todo o sistema, se calhar já não conseguimos chegar lá a essa situação, dada a situação temporal. Nós já vamos avançar com um plano B em relação às espécies. Mas devo já aqui agradecer o apoio da Junta Freguesia por essa ação. Não nos correu bem em termos temporal, mas para o ano cá estamos para fazer essa situação. Devo salientar que a gente dinamizamos um bocadinho o nosso clube, agora aqui para os nossos associados. Promovemos lá uma tipologia da abertura matinal antes das jornadas de caça. Temos lá sempre uns comes e bebes antes de irem para as jornadas. Este ano teve uma aceitação muito boa em relação aos sócios, não estavam habituados, agora estão a aceitar, é para continuar, para ver se a gente promove e tornamos a Associação Sem Diga uma verdadeira associação para promover lá o aumento pelo menos a vontade de caçar. Que eu notava que não existia, dadas as situações que aconteceram aos coelhos e às perdizes, porque os caçadores eram todos mais vocacionados à menor, não à caça maior. E desmotiva, não é? Desmotiva bastante. Até eu fui um grande caçador de coelhos. Imagina os 4 mil euros que eles pagam em CNF, bem geridos, o que dava para fazer, e até em prol dos sócios. Em eventos em prol dos sócios, em dar vida, ou seja, a cativar mais sócios. Se os sócios estiverem numa associação que faz eventos, que é amiga do sócio, não quer dizer que nenhuma seja, se calhar todas são, não é? Mas que se lembra no dia dos anos de lhe dar uma prenda, que se lembra no dia de Natal. Logicamente que o sócio até chamou, vamos para aquela associação, olha, isto, funciona muito bem. Não, mas eles têm que pagar ao ICNF para caçar. Isto é tudo. Torna-se um fardo muito grande essa questão. Nós, caçadores, posso salientar, e eu tive a oportunidade numa das reuniões agradecer lá a todos os associados que fizeram a correção da cidade no ano passado. Nós tivemos 3 semanas exaustivas, talvez deitar-se às 3 da manhã, levantar-se cedinho para ir trabalhar, para proteger aquilo que não era nosso. Posso lhe dizer que eu não tinha um grão de milho semeado e perdi durante 3 semanas muitas horas de sono para proteger aquilo que não era nosso. Que nós, como associação, temos o dever ético de defender, mas não temos o dever de proteger nada daquilo que não seja nosso, não é? Porque todas as pessoas que opinaram em relação aos caçadores não sabem da verdadeira fardo que é ser caçador neste momento. Nós temos uma despesa anual que ninguém faz a mínima ideia em relação à questão que é. Nós, desde miras, desde carabinas, desde balas, as balas estão caríssimas, como toda a gente sabe. Um disparo custa-nos acima de 5 euros.
A realidade, os animais são verdadeiramente inteligentes. Toda a gente opinava em relação aos cededores que nós dávamos comida, mas está mais que provado, nos sítios onde não se faz e não se faz o controle, dá-se o que se deu na nossa associação. É triste de ver muros completamente virados. Porquê? Porque eles não têm comida, vão atrás dos caracóis, derretem tudo. Nós temos uma zona, e eu, como sou um verdadeiro aficionado da serra, gosto muito de ver os muros de pedra seca. Não gosto de os ver destruídos. E os javalis, eu bati na realidade que não são uma espécie que estão a mais na nossa zona. É a minha opinião. Sim, tudo bem. É a minha opinião. A nossa direção entrou, fizemos uma reunião, e um dos pontos que devo frisar que foi qual é que era a vertente que nós íamos vocacionar mais, se era menor, se era maior, caça maior. Foram perentórios, é a caça menor, os javalis é para matar quando mais menor. Nós temos organizados, temos pontos, sempre cevadores, sempre em pontos estratégicos. Agora estamos a ir mais para as orlas, porque na parte central já não temos uma densidade tão forte, já não se nota uma intervenção tão forte dos javalis. Ainda existem, ainda aparecem e vão continuar a aparecer sempre, porque temos muitas zonas protegidas, muitas zonas em que deve haver também alguma proteção a nível da caça, mas que, devo dizer que é um problema social e ambiental, porque todo o nosso ecossistema está em causa, nossas serras estão em causa em relação a esta espécie. Os bulbos, as flores, todas as situações, se vocês porventura passearem um bocadinho pelas serras, estão a desaparecer. É uma realidade completamente... O javali, é isso mesmo, o javali dá cabo, por exemplo, como eles têm fome, os ninhos das perdizes, eles comem os ovos. Um ninho tem lá 10 ou 12 ovos de perdiz e eles chegam lá e bifam tudo. Mas também bifam os dos coelhos. As lôsaras, sim. Nós temos tudo. Essa realidade. O javali tem um problema que dá cabo de toda a caça. É complicado o problema do javali. Vamos ver esse é o que é que isto vai dar. Que o nosso orçamento vai um bocadinho abaixo em relação a essa situação. Temos muitas pessoas que gostam de dar uns tirinhos a umas perdizes para depois fazer lá os seus pratinhos, aquelas confecções para trás e para a frente, e esse é outro peso muito grande no nosso orçamento. Nós gastamos cerca de 3.700 euros por ano em perdizes. Ou seja, são fáceis de fazer as contas. Ou seja, a conta do ICNF mais os perdizes é quase 10.000 euros. 10.000 euros. Numa situação em que nós temos para aí 12 mil euros de associação. Eu acho que não existe parque sem pessoas. Eu já ouvi isto a diretores do parque. Não existe parque sem pessoas. Mas para existir pessoas têm que existir estas associações. Não é? Senão, então, e tem que haver trabalho, principalmente nas pedreiras, mas isso tudo bem. Mas tem que haver pessoas. E eu acho que tantas regrinhas que existem afastam as pessoas. E vamos chegar a um ponto, se não houvesse as pedreiras, o setor das pedreiras, então o parque tínhamos metade das pessoas a viver na serra. Hugo, mensagem final. Eu acho que tem que haver uma mudança de paradigma acima das associações, isso é perentório. Nós tivemos o secretário de Estado numa reunião que houve no Rimal promovida por causa da questão dos javalis, e eu acho que as pessoas já subiam para o lado. Acho que não estão a levar o problema com o devido respeito em relação às outras situações e com falta de conhecimento em relação à realidade. Para mim é um problema grave. A nossa gestão nós fazemos. Nós não pedimos a ninguém para vir gerir as nossas contas e essas situações. Nós não percebemos porque é que a gente tem que pagar tanto para tentar usufruir de um desporto. Será uma mensagem um bocado dura para muita gente ouvir, mas será do fundo de uma pessoa nova que já tem muitos anos disto e que já anda cá há alguns dias, já caçou em muitos sítios e muitos países, e a nossa realidade é completamente desfasada das outras. Se nós, por exemplo, se dermos um saltinho à Espanha, temos muito a aprender a nível de gestão sinergética, e se dermos um pulinho à França a nível de ética, então ficamos muito, muito abaixo. Isto é a minha experiência pessoal. A nível de nós, é essa a questão. Fui bem recebido no ICNF, fui bem recebido essa situação, queixo-me do sistema.
e das regras estão feitas. Obrigada então por ter vindo até cá e que se resolva o problema rapidamente. Esperemos. Convém, sim, bom para a nossa associação, bom para a população em geral. Sr. Presidente, consegue dar aqui um empurrãozinho para resolver esta situação ou está fora do... Não, isto está fora da minha jurisdição. Dizer ao ICNF que deixa de cobrar às associações de caçadores, isto de certeza que tem a ver com o Secretário de Estado e com o Ministro. Não, a gente pode realmente falar a termos da Associação da ANAFRE para fazer uma exposição, mas não me parece. Não me parece que isso... Temos 1 minuto para o final do programa. Projetos da freguesia? Projetos da freguesia. Continuamos com o projeto do Sénior Mais um Dia, que é o projeto que as freguesias vão nos visitar. Passam um dia em Serventoso, quem faz o almoço é aqui a CASAC. Já tivemos uma freguesia aqui de Alcobaça, que foi a Maiorga, portanto, os presidentes de freguesia aqui da zona de Alcobaça e outros que nos estejam a ouvir, se quiserem ir a Serventoso, estão completamente à vontade. Temos o festival gastronómico, criámos 2 festivais, o Festival da Feijoada, que foi agora há um mês atrás, que já passou. Depois temos o Festival do Galo, que é em novembro, dia 10, 11 de novembro. Portanto, estão todos convidados para ir ao Festival do Galo. Temos também o Festival do Stone Art, que é as pinturas na pedreira, que é um festival único aqui na Europa, que nós criámos, que foi para juntarmos a cultura com a indústria, que é uma coisa que normalmente não se junta muito. E dá ali um bom exemplo como as pedreiras, as pessoas olham para as pedreiras como sendo um bicho mau, não é? O papão da natureza, não sei o quê. Mas está ali um exemplo de como podemos ter turismo juntamente com as pedreiras e as coisas conviverem todas naturalmente. E, portanto, ficam todos convidados para ir visitar a freguesia de Serventoso. Tenho muito mais. Lá está, esses projetos que nós temos pedreiras e somos a freguesia, se calhar no Parque Natural, somos a única freguesia bandeira verde. A ver? E temos pedreiras na freguesia. Portanto, é uma questão de fazer ecopontos, tem a ver com a natureza, e fazermos estes projetos para depois podermos promover a freguesia. Nós, nos últimos trimestres, tivemos 4 freguesias: Miranda do Corvo, Sobral de Montagraço, Santana do Mato. Tivemos mais de 1000 pessoas a visitar a freguesia no último trimestre. Vou só recordar aqui que Serventoso não é constituído apenas por estas 2 ou 3 associações que estiveram aqui presentes, mas devido às festas de São Pedro, não é? Às tasquinhas e afins, sim, houve muitas associações que não puderam estar presentes porque hoje era dia de desarmar as barracas, não é? Portanto, numa próxima oportunidade, quiçá. Claro, não sei se me é permitido, de forma muito, muito breve, deixar mais um agradecimento a todos os órgãos sociais que também trabalham de forma voluntária, um agradecimento muito especial a todos os nossos utentes e familiares e também aos colaboradores. Sem eles o CASAC não existia. Muito obrigada. E eu dar-vos também, no seguimento que disse o doutor, dar-vos parabéns por esta iniciativa, porque acho que é fantástico, não sendo vocês do Conselho de Porto-Mós, mas chamar aqui as freguesias do Conselho de Porto-Mós também. Acho que é fantástico, dar-nos a conhecer aqui também, acho que é muito fantástico, mas parabéns por isso. Obrigada a todos por terem vindo e que continuem a desenvolver estes projetos para a comunidade. Obrigada. O Potencialidades de hoje chega ao fim. Na próxima segunda-feira mudamos de concelho, vamos para a Batalha. Boa noite.